maneira aqui, pessoal, eu quero propor uma reflexão. Será que vale tudo mesmo na hora de proteger os filhos? Isso porque aqui na Zona Leste de São Paulo, um homem foi detido depois que atropelou ali de raspão um adolescente que supostamente havia brigado com o filho do motorista na escola. E câmeras de segurança flagraram o momento exato que o motorista atinge o menino parcialmente, tá? Ele cai no chão. Logo depois, ele sai do carro e confronta o adolescente que estava acompanhado da irmã. É mais uma cena desse mundo cão do nosso Brasilzão. Claro que inspirando aqui preocupações, enfim, dureza assistir uma cena como essa, né? Gui, você acompanhou esse caso? Tá por dentro? Vai que é sua. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco ali nos bastidores, André. Toda dinâmica social, geralmente ela é desequilibrada, né? Uma pessoa é mais sensata do que a outra, uma é mais enérgica, emocional do que a outra. E numa dinâmica entre adultos e crianças, o adulto não pode ser a criança, pelo amor de Deus. Eu entendo que existe uma revolta, existe uma raiva, porque a criança ela tem o hábito de uma judiar da outra mesmo, a criança mais forte, mais desenvolta, ela tem o hábito de humilhar e judiar das outras crianças, e isso às vezes é uma coisa meio que imparável e necessita sim de um caso de intervenção, mas é muito melhor se não for em atropelamento, né? Não tem como o pai, que é a cabeça, é o adulto da história, ser mais criança do que a outra criança. Inclusive, a criança atropelada, ela fica extremamente travada, ela não entende absolutamente nada. E aí o pai, mais valente ainda, desce e ainda apavora a outra criança. É um pouco bizarro isso, né, André? O quanto o adulto consegue ser mais infantil do que uma criança. É interessante. Você colocaria nesses termos infantilidade ou é algo pior? É imaturidade mesmo, né? É exatamente isso. Na verdade, é uma impulsividade. E se a gente puder até trazer o contexto do jogo de futebol, os jogadores eles são um exemplo. Assim como os pais são exemplos dentro de casa. Então, os pais fazendo isso, o que eles estão ensinando para os filhos? Estão ensinando que a gente pode simplesmente pegar o carro e atropelar uma outra pessoa. O que caberia a esse pai seria muito mais ir para a escola, reclamar e trazer a questão das autoridades e tentar entender. Mas jamais é uma tentativa de homicídio. A gente poderia colocar como uma tentativa de homicídio, por mais que, assim, seja algo de raspão, né? Sem dúvida. Um idiota. Fazer uma coisa dessa com uma criança, brigou com o filho, ainda que tivesse batido no filho, não justifica de maneira nenhuma. Acho que o Gui aqui foi muito específico, né? O adulto não pode ser a criança da relação. E quando a gente tá falando de uma criança, a gente precisa ter um cuidado. Às vezes faz pra assustar, então vai ter gente, mas fez pra levar um susto. Pô, mas de susto em susto, uma situação dessa escala, se atinge alguém, que é isso? Não tem a mínima lógica. Então, assim, nós falamos daquele seriado ali, Adolescência, que tá na Netflix, que tem muita gente assistindo, e eu acho que essa figura dos pais, ela pode exercer ou pode não exercer um papel de cuidado muito grande em relação ao tipo de atitude que eu tenho. Um filho que vê que o pai fez uma coisa dessa, ele se sente legitimado a, às vezes, ser mais violento e mais agressivo. Então, isso é realmente muito ruim. Sem dúvida alguma, Pepe, a questão do exemplo, que arrasta para o bem ou para o mal, nesse caso, claramente, para o mal. Como é que você vê essa lógica? Marinho, eu concordo com o que o Gui colocou aqui, não é? O ponto principal é que adultos têm que agir como adultos e criança tem que agir como criança, né? A criança, né, ela não está desenvolvida ainda mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, não é? Então é normal na adolescência, na infância, ela fazer coisas erradas, né? Então o foro de discussão dessa situação não é o pai agredir o agressor do seu filho, é o pai tentar levar a discussão para a escola, como disse ela lá, chamar o pai do agressor para a escola, para conversar e tentar resolver a situação de uma forma civilizada. Porque é esse exemplo que o pai vai dar para o filho, infelizmente vai mostrar para o filho que você pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Você pode ultrapassar a barreira legal, não é? Para fins de defender algo que você não defende, gerando mais agressão. Pelo contrário, a agressão gera mais agressão. E nesse caso, provavelmente, o filho, né, desse pai vai ter como exemplo uma pessoa completamente descontrolada que agiu de forma equivocada e de forma ilegítima e ilegal. E você percebe como vai virar um ciclo vicioso. Porque se uma criança agride a outra, provavelmente o pai dela ensinou que agredir tá tudo certo. Aí a criança agredida tem um pai agressor, que agora a criança agredida acabou de aprender que agredir está tudo bem. Agora nós temos 4 agressores na história.
Então, é uma questão de chamar o pai para conversar e tentar estabelecer essa conexão. E esses 4 agressores vão virar mais 4 agressores. Perfeito. Então é um ciclo vicioso que não acaba mais. O nosso Tem córtex, esse efeito cascata, né? o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle de estímulos. Só que no adolescente, como o Pepe falou, demora até os 25 anos para a gente ter total desenvolvimento cerebral, né? Então, essa maturidade demora para acontecer. Agora, sim, a gente pega um pai que está com uma falha, talvez no córtex pré-frontal, no controle dos estímulos, ou não tenha desenvolvido uma maturidade cognitiva, uma habilidade em se posicionar frente às situações sem agredir. Então, foi o que o Gui falou, né? Talvez tenha vindo antes. E aí a agressão vai sendo repetida na família como se fosse uma sina de família, né? As pessoas falam, nossa, sou destinado a acontecer a mesma coisa. Familiar, né? Vamos bater em todo mundo. Se bater em todo mundo também vira tradição, acho que vale a pena a gente só remontar aqui para extrair um pouco mais, que é um tema e tanto. Será que, vindo o mau exemplo de uma traição que acaba virando um fato ali definidor da vida de uma família, será que os filhos também criam esse pretexto mental para também trair no futuro, achando que pode ser algo normal, ou serve mais como um trauma e algo a ser evitado na medida que eles forem crescendo e tendo as próprias relações? A questão da traição. A questão da traição é possível ter os dois aspectos. Eu tenho no consultório uma rigidez muito grande frente a traições quando os pais vieram dessa situação. Sim. E uma aversão muitas vezes ao traidor, seja a mãe, seja o pai, e tem um reflexo no adulto muito significativo em termos de relacionamento, às vezes receio de relacionamento, algumas inseguranças em relação às relações que ele vai estabelecer. Mas se ele teve esse exemplo, às vezes isso acaba se tornando uma desculpa, né? Num aspecto assim, eu tive desejo, tive impulso, significa que a gente pode ter, sim, impulsos e desejos por outras pessoas, é natural, mas seguir este estímulo, muitas vezes está relacionado à questão assim, eu aprendi que eu aprendi que é ok, então ceder esta linha, ultrapassar essa linha, não seria um grande problema. Agora, uma coisa que a gente falou desse caso aí emblemático da academia, está viralizando. É impressionante como esses ambientes, né, Pepe, estão desconhecendo gêneros, tá? E estão destruindo casamentos, eu não sei porquê, mas claro, ali talvez os hormônios pulsando também, você se exercitando, homem e mulher tomando o belo de um chifre e, claro, levando às últimas consequências. Você tem ciência disso? Ô Marinho, eu gosto de separar essa discussão de traição, né, da questão moral, não é? Até porque a gente sabe que tem uma pesquisa recente no Brasil que mostrou que 50% dos homens traem e 30% das mulheres traem também. Uhum. Então a traição, tem até uma frase do Couto Caligares que eu gosto muito, né, que ele fala o seguinte, a única traição que é imperdoável é a traição que você faz consigo mesmo, né? Quando você trai os seus desejos, né? Então esse tipo de traição seria imperdoável no caso. Mas nesse caso específico que me chamou a atenção é que o cara não só traiu, ele foi desleal, né? E desleal para mim é imperdoável. Quando a mulher, né, entrou na academia e viu o marido com outra, ela falou a seguinte frase, meu filho está no hospital e você está me traindo. Ou seja, um momento de debilidade da família, um momento de debilidade do filho que está no hospital, ele estava saindo com outra pessoa, né? Isso para mim não é só traição, é deslealdade. E deslealdade é imperdoável. E tem um ponto também que eu achei absurdo também. Depois da cena toda, ele não foi embora com a mulher, ele não ficou preocupado, chorando, não ficou emocionalmente abalado. Não, ele saiu da academia beijando, né, a amante, né? Ou seja, esse caso, na minha opinião, é muito além da traição. É um caso de deslealdade que, na minha opinião, sim, é inaceitável. Parece aqueles programas de auditório americanos armados dos anos 90, né, que era tudo pela audiência e acabou destruindo várias famílias ali que se prontificaram, se permitiram ser uma espécie de bucha de canhão, né, para poder causar um entretenimento, mas claro que nesse caso aí parece que é um entretenimento involuntário, mas claro que, enfim, tem muita gente rindo, mas é uma grande tragédia para a família, não vamos subestimar o impacto que isso tem, né, Jess? Não, acho que todo mundo tá rindo, é um idiota. Quando a gente olha para uma situação dessa, de uma pessoa passando por todo esse problema familiar e num momento desses, ver o marido, o companheiro, a pessoa que é também provavelmente pai daquela criança traindo, não é de se rir, é de se chorar. Porque mostra como os valores familiares e como a nossa decência moral está cada vez mais cadente. Eu tenho uma visão muito diferente. O Pepe fala que é deslealdade. Traição, para mim, é deslealdade, é imperdoável por ser uma deslealdade per si. Mas 50% das pessoas traem. Beleza, parabéns para os 40 e poucos que não traem.
que se mostram comprometidos com aquilo que acreditam. Eu não tenho problema da pessoa divorciar, sair, trocar, beleza. Eu acho que isso aí é transparência em relação a você e ao outro. Mas agora, sinceramente, uma situação dessa, um escárnio desse, de uma suposta traição num caso desse, e tratar a esposa assim, numa situação familiar como essa, eu acho que é um absurdo. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, começar a tratar isso como absurdo. Lá atrás, André, traição, o PP não se lembra porque ele não tem essa idade, mas traição já foi até crime. Só que só as mulheres eram punidas. Eu sugiro que volte a ser crime, só que agora com igualdade. Que crime o quê, mano? Agora, a minha dupla aqui da mente humana, agora eu confesso, eu não consigo entender. Tá? E todo mundo sabe onde o próprio calo aperta. Então a gente tem que ter esse respeito ao próximo. Mas não era só mais fácil separar e tocar a própria vida e não deixar chegar a uma situação como essa? Eu vou soltar uma provocação aqui, se eu estiver errado, eu peço desculpas. Por isso que você está aqui. Obrigado. Por isso que eu sou pago. Eu acho que a academia é a nova balada. Honestamente, a gente, muito, graças a Deus, a gente tem uma cultura fitness no Brasil hoje, as pessoas estão frequentando muito mais academias, e a academia é um ambiente meio sexualizado, as pessoas estão com roupa apertada, estão em poses vulneráveis, em poses sexuais, e como a cultura da noite está diminuindo cada vez mais, você vai para a academia e as meninas virou um novo vestido, né? Porque as roupas são roupas de 300, 400 reais, os conjuntinhos, e as meninas têm um conjuntinho para cada dia, os meninos dando a vida ali também. Então, o flerte ele é muito forte na academia. E as pessoas estão indo com essa intenção, pelo menos eu. Alô, galera! Eu me colocando aqui. Às 11h34. Eu me colocando em saia justa para pelo menos ser honesto. Que reflexão maravilhosa. Não, peraí. Partiu a academia agora. Partiu a academia. Gente, aqui, ó. O PP, enquanto a gente tava aqui, e o Gui foi e falou isso, o PP me cutucou e falou, agora eu vou malhar. Agora eu vou malhar. Mas agora, né? Agora fica mais difícil. Mas virou a nova balada, cara. Virou a nova balada. Os dates estão acontecendo de vamos treinar. Tem gente chamando isso é chato demais, para vamos fazer um treino. Eu prefiro cadeira. É isso aí. Respondendo a sua pergunta, André. Lá, concluindo então. Vamos lá. Tem muito desse sentimento mesmo, que o pessoal só vai pra academia pra ficar bonito, pelado na frente do espelho. Mas aparentemente, você falou, seria mais fácil separar ou seria mais ético separar, né? Seria. Mas não significa que é o que mais acontece, né? Na verdade, sim, senão o PP não traria o dado dos 50%, né? É mais fácil trair. Porque às vezes a pessoa está precisando, desculpa, Jess, de um momento de descompressão e sair um pouco daquela realidade que talvez não esteja funcionando. É o ético terminar, e é o ético conversar, e é o ético tentar resolver a situação? Mas às vezes não é possível. Às vezes a questão da imagem do filho, às vezes a pessoa não aceita uma flexibilidade, fala aqui. Às vezes você largar a sua esposa no momento que a criança está no hospital é meio bizarro também. Total. Então, traição é uma coisa pra mim imperdoável também. Eu acho imperdoável. Eu também acho imperdoável. Eu sou muito certo, muito honesto com essa coisa. Mas é mais complexo você terminar um relacionamento do que você trair. Parece que o marido dessa... Nesse caso. Parece que o marido dessa cidadã que entrou à academia estava queimando calorias do jeito errado e deu no que deu.